E o público que vem aumentando a cada ano no Grande Prêmio da Espanha, evidentemente é muito grande. Aí a garotadinha, sendo formada uma nova geração de fãs do Alonso e, por consequência, da Fórmula 1, aí o Kimi Raikkonen. Existe uma grande dúvida. As Ferraris de Massa e Raikkonen, será que elas podem render mais do que renderam até aqui nos treinos? No treino que acabou há pouco, o treino final, o mais rápido foi esse que você está vendo aí. Lewis Hamilton, da McLaren, com 1:21.233. Depois o Alonso, 1:21.312, acompanhe. Depois os dois carros da BMW, de Kubica e Heidfeld. Depois Coulter da RBR. Só aí aparece a primeira Ferrari de Felipe Massa. E depois a de Raikkonen. Rubens Barrichello, 13ª posição com o Honda. O Rubinho ali pela 13ª posição. Mais uma vez, mais rápido que o Jenson Button. Aliás, tem sido uma constante nesta temporada o Rubinho, mais rápido que o Jenson Button. A pista tem mudanças importantes, essa que você está vendo aí, ó. Essa imagem aérea, a pista tem uma mudança fundamental na grande curva que leva para a reta e que praticamente impossibilitava uma tentativa de ultrapassagem no final da reta. Vamos ver como está a nova pista ou esse novo desenho com a chicane colocada no curvão, no circuito de Montmeló, perto de Barcelona. Vamos lá. Circuit de Catalunha. A placa em catalão anuncia o verdadeiro nome da pista, localizada em Montmeló, a 40 quilômetros de Barcelona. Resolvido o mistério dos nomes. Falta o mistério da pista? Não. Retas e curvas são mais do que conhecidas por meio mundo da Fórmula 1. De janeiro a dezembro, a pista é a preferida para testes. As opiniões se dividem. Há quem ame, há quem odeie o traçado do GP da Espanha. Ultrapassagens, só que no final da reta principal, uma das mais longas da Fórmula 1, com quase 1 quilômetro de extensão. Para este ano, o circuito apresenta uma novidade, uma chicane na entrada da reta, o que pode provocar emoções também no retão. O circuito tem 4.655 metros. A prova será disputada em 66 voltas, um total de 307 quilômetros. A volta mais rápida em prova, ainda no circuito antigo, pertence a Giancarlo Fisichella, em 2005, 1 minuto 15 segundos, 641 milésimos, média de 220 km por hora. O recorde da pole pertence a Fernando Alonso, em 2006, 1:14.648, média de 223 km por hora. Muito bem, agora você já viu o detalhe novo da pista e você está vendo aí o Schumacher. Michael Schumacher, heptacampeão mundial, o grande nome da história da Fórmula 1, que se aposentou no final da última temporada. O treino já começou, os carros vêm para a pista e aí você tem essa passagem pela chicane, olha. Ainda existe o desenho antigo da grande curva, a curva antiga ali. Agora com a chicane, eles visam o quê? Permitir que os carros se aproximem mais, entrem mais juntos na reta para poder disputar a freada no fim da reta. E é a tentativa de facilitar uma ultrapassagem ou de criar um ponto mais forte de ultrapassagem. Reginaldo, esse parece ser o grande desafio da Fórmula 1 hoje. Está equilibrada, está fantástico. 3 pilotos na liderança, o Massa logo atrás porque teve problemas. Uma primeira vez com o câmbio, depois com ele mesmo que reconheceu um erro na segunda equipe, mas talvez esteja mais forte do que os outros. Tá fantástico, excepcional a Fórmula 1, mas permanece o desafio. Conseguir um jeito que os pilotos possam ultrapassar os outros. Que o carro de trás possa ultrapassar o carro da frente. E aí eles vão mudando pista, vão mexendo em regulamento. E o pior é que não conseguem resolver muito bem, né? Bom dia, amigo da Globo. Não consegue mesmo, Galvão. A Fórmula 1 está num nível altíssimo. Hoje investe-se uma equipe grande 320 milhões de dólares no ano. Faz-se um monte de modificações, desde inclusive a vinda dos pneus raiados, né? A troca dos pneus slicks por esses raiados, com o objetivo de dificultar a freada e favorecer a ultrapassagem. Mas a verdade é a seguinte: está tudo bem, mas ninguém passa ninguém. E como a corrida é feita de ultrapassagens, essa é a busca constante
da Federação Internacional de Automobilismo. Na teoria, essa história da chicane pode funcionar. Agora vai ter que ter uma corrida com alguma chance de sorte favorecendo essas tentativas de ultrapassagem, porque senão nem isso. Muito bem, o Trulli tem a volta aí de 1:23.095. É a volta mais rápida aqui do Trulli. Então vamos lá conversar com o Luciano Burti. Burti, será que aí você está vendo o carro de Rubens Barrichello? Burti, será que essa chicane ali, pela sua experiência até de andar nesse circuito de Montmeló, era um curvão realmente que não dava para chegar junto, não dava para entrar junto na reta? Explicando assim de forma... Há uma certa angústia na comunicação aí. Diga lá, Burti. Bom dia a todos. Sem dúvida, a penúltima e a última curva aí de Barcelona eram curvas muito velozes. A penúltima era feita até pé embaixo, não precisava nem desacelerar. E a última você dava apenas uma tiradinha de pé. E o carro que vinha atrás realmente perdia muito downforce, porque o carro que vinha à frente tornava aquele ar sujo, né, que eles chamam de ar sujo. Então você perdia o equilíbrio do carro, não conseguia acompanhar de perto e assim não conseguia a ultrapassagem no final da reta. Essa chicane deve facilitar e melhorar nesse ponto, deve ajudar o carro que vem atrás a sair mais próximo do carro da frente, mas não quer dizer que vai permitir a ultrapassagem. A gente sabe que a Fórmula 1, a ultrapassagem é muito difícil, enquanto os carros dependerem da parte aerodinâmica, como o quanto depende agora, vai ficar difícil um carro poder seguir o outro. Falo em segurança também, acho que não era uma curva tão perigosa assim, apesar de rápida, mas eu espero que, né, a gente possa ver mais briga durante a prova. Aí o Anthony Davidson, nesse momento, o Coulthard tem uma volta de 1:22.491, já baixou para 1:22.353. O Davidson ali com 1:22.353. O Coulthard é o segundo, o Lewis é o terceiro, depois vem o Sato, o Wurz consegue o quinto tempo ali agora. Restando 8 minutos e 10. E aí agora as McLaren vão para a pista. E a grande pergunta a ser feita é, porque tem uma frase na Fórmula 1, como várias outras frases em vários outros esportes, aquelas brincadeiras de que pênalti é loteria, ou de que se superstição ganhasse jogo, se concentração ganhasse jogo, o time da penitenciária seria sempre campeão, e essas histórias por aí afora. E tem a história da Fórmula 1, tá escondendo o jogo. É uma frase que existe na Fórmula 1 do tá escondendo o jogo. É uma frase muito combatida. Por quê? No treino que antecede o treino de classificação, basicamente, o piloto tem que andar com o carro leve no final para ele sentir a reação do carro para poder dar uma volta rápida para ir buscar as primeiras filas na classificação. Quando uma Ferrari faz apenas o sexto tempo, como fez o Massa, e o sétimo, como fez o Raikkonen, imediatamente surge a frase no paddock e surge a conversa: a Ferrari está escondendo o jogo. Isso quer dizer o quê? Ela estaria um pouco mais pesada do que os carros da McLaren, da BMW, o próprio carro da RBR. Mas por que ela estaria mais pesada? Porque ela arriscaria não ter o carro leve para chegar na hora do pra valer. Ela não sabe, os pilotos não terem a noção exata de como está o carro. Então essa frase fica igual a discussão: pênalti é loteria ou é competência? Alguém esconde o jogo na Fórmula 1 ou é impossível esconder o jogo na Fórmula 1? Então deixo a pergunta para o Reginaldo e para o Burti: estaria a Ferrari escondendo o jogo? Eu pessoalmente não acredito em esconder jogo em Fórmula 1. Eu acredito principalmente em testes, que se esconde o jogo por muito tempo quando eles estão testando coisas diferentes. Teste é teste. Não, mas na corrida também, em grande prêmio também, quando se trata de uma pista como Barcelona, onde eles treinaram 7 dias em 2 semanas diferentes, apesar de prejudicados nos 2 primeiros dias por muita chuva. Então treinou-se muito até a semana passada nesta pista, então todo mundo está sabendo exatamente o que iria encontrar já com a chicane, que é a grande novidade. E é uma pista, olha, o Hamilton faz um bom tempo aí, 1:21.120.
E é uma pista que todos conhecem demais, na palma da mão. Não precisa fazer nenhum teste, não precisa testar nada diferente para saber exatamente o que vai fazer no treino quando chegar a hora. Então vamos torcer para que seja exatamente isso, que a Ferrari tenha andado mais pesada e tenha escondido o jogo. Porque o Hamilton, que agora virou um 21.120, virou com sobras. Ele tinha virado pela manhã na Espanha um 21.233. E agora já vira um 21.120 nesse momento em que apenas eles buscam garantir uma vaga entre os 16 mais rápidos. Nada mais do que isso. E ele virou um 21.233 e o Felipe Massa virou um 21.659. Praticamente meio segundo mais lento. O Alonso agora vira um 21.609. Então, a torcida é para que realmente possa existir, possa prevalecer a teoria do esconder o jogo e não que a Ferrari esteja tão inferiorizada assim em relação à McLaren. O Reginaldo deu a opinião dele e agora o Luciano Burti. Eu te pergunto também, Burti, alguém esconde o jogo antes do treino oficial de Fórmula 1? Pode esconder sim, Galvão. Dá pra ver que realmente a McLaren tá muito bem, né? Esse tempo do Hamilton, 1:21.1, é o tempo mais rápido do final de semana. E de pneu duro, a gente viu que ele tava de pneu duro, então tem tempo guardado. Mas ó, aí vem o Felipe, acabou de errar na freada, então Também talvez não faça o duro. melhor tempo, mas já tá mais rápido do que vem de manhã. Pode esconder o jogo por quê, Galvão? Na classificação, para dar apenas uma volta lançada, você precisa de 9 quilos de combustível, né? Que transformando aí dá uns 11 litros mais ou menos. E acontece que a Ferrari, às vezes, no treino da manhã, anda com um carro leve, mas não com os 9 quilos, anda com 20 ou até 30, que dá para esconder aí de 3 décimos até 6 segundos, 6 décimos de segundo do tempo real. Então, essa é a maneira talvez de você esconder. Tá aí mais ou menos meio segundo, 6 décimos longe do tempo. Mas agora, se a equipe que estiver na frente tiver a quase 1 segundo de vantagem, aí não é esconder jogo não. Aí é realmente uma vantagem, coisa que a McLaren tem mostrado que evoluiu desde a última corrida, mas eu acho que se não fosse esse erro do Felipe aí naquela curva de baixo, talvez ele faria já o primeiro tempo. Tem muita classificação pela frente, vamos ver. Restando 3 minutos e 20, o Hamilton é o mais rápido com 1:21.120. O Felipe Massa já fez 1:21.375, com aquela escapadinha e tudo. Já recolocando a Ferrari na briga direta ali. Alonso o terceiro, Heidfeld o quarto. Esse é exatamente o momento em que, com a habilidade que tem, ele foi corrigir um ponto de freada, talvez passando um pouquinho do ponto de freada, perdeu a frente do carro e foi, mas com competência trouxe de volta. Mas isso podia significar exatamente essa diferença aí, de 2 décimos do Hamilton para ele. Fora, neste momento, o Ralf Schumacher, Mark Webber, o Albers, o Sutil, Fisichella, que já passou ali, Fisichella vai atrás da volta, e o Speed. Rubens Barrichello está no limite na 16ª posição. Está no limite Rubens Barrichello na 16ª posição e tem sofrido muito com isso. Aí você vê o Kovalainen. No momento, Galvão, em que você falou que o Albers estava fora, ele estava literalmente fora ali, fora da pista mesmo. Estava passeando ali fora, né? Voltou. Aí na chicane, na nova chicane, ele voltou atrapalhado. Você está vendo aí o Albers voltando para a pista e agora vai ver por outro ângulo. Por que ele foi passear? Foi passear porque chegou rápido demais. Não tinha ninguém, estava de cara para o vento e foi passear porque chegou rápido demais. Hamilton 1:21.20, Massa 1:21.375, Alonso 1:21.609. O Raikkonen 1:21.802. Meio segundo mais lento que o Felipe. O Felipe tem sido sempre mais rápido que o Kimi Raikkonen. Foi nos testes de inverno, foi nas primeiras provas, acabou ficando para trás porque na primeira corrida na Austrália, você se lembra, o Raikkonen fez a pole position e em fazer a pole position ganhou a corrida. E o Felipe Massa teve problemas no câmbio porque o engenheiro programou o câmbio errado e tirou uma marcha dele, tirou a 7ª marcha. Ele teve que largar na última posição. E depois, com o Felipe fazendo a pole position no Grande Prêmio da Malásia, teve lá um problema na tentativa de ultrapassagem, o erro que ele cometeu e por ele assumido, na tentativa de ultrapassagem em cima do Lewis Hamilton.
que acabou custando algumas posições ao Felipe Massa. Mas ele sempre foi, desde o primeiro treino desta nova Ferrari, mais rápido do que o Kimi Raikkonen. E você vê que o Raikkonen disse que a Ferrari fez algumas modificações aerodinâmicas que ajudaram ele no estilo de pilotagem, mas mesmo assim o Felipe continua à frente. Um minuto, é que me perdoe te cortar, porque o Ralf Schumacher acabou fazendo um tempo rápido, ocupou a 16ª posição e o Rubinho caiu para 18º. O Jenson Button está em 15º, com 1:22.873 e o Rubinho tem 1:22.946 e o treino está terminando. Quer dizer, estou tentando olhar aqui pelo computador para ver se o Rubinho está virando. Está virando sim, passou agora, vai terminar agora. Quem passou agora valeu. E o Rubinho completou aqui o primeiro trecho, a melhor volta dele. O melhor primeiro trecho dele, com 23.0. Então o Rubinho, nesse momento, ele está na 18ª posição. O Rubinho tem 23.0. Ele faz 30.09. Na segunda também é a melhor parcial dele. Em relação ao Trulli, que está na frente dele, o Trulli também está tentando, porque está fora. Está com 23.1 e os mesmos 30.9. O Rubinho está um décimo mais rápido. O limite para ele é do Ralf Schumacher, 1:22. Já não é mais o Ralf Schumacher, é o Jenson Button. Se o Rubinho conseguir agora, vai tirar o lugar do companheiro. E ele está na volta, mas Rubens Barrichello, 13ª posição. Rubinho, 13º, cai para 14º agora. O Jenson Button, companheiro dele, está fora, mas está na pista para fechar a volta. Olha onde foram parar os carros da Honda. O Jenson Button faz o 15º tempo, o Barrichello é 14º. Eles têm uma série de problemas, mas o Rubinho tem sido seguidas vezes mais rápido que o Jenson Button. Nesse caso, a diferença é de 1 milésimo entre os dois, hein? E você viu lá as imagens dos engenheiros, dos mecânicos e engenheiros da Honda, comemorando o fato de que o Rubinho fez o 14º tempo e o Jenson Button fez o 15º tempo. Ou seja, aonde foi parar uma equipe que se preparou para ser grande, que deu alguns passos para ser grande, e que andou para... E tem dinheiro que não acaba mais e só fez andar para trás. Só fez andar para trás. Nós conversamos bastante até no aniversário do Felipe Massa, o Reginaldo, o Burt, eu, estávamos junto com o Rubinho, com toda a comunidade do automobilismo, conversando bastante com o Rubinho, e as reclamações dele são quase desesperadoras em relação ao carro, mas a confiança de que possa melhorar. Mas reconhecendo toda a dificuldade, há um erro de construção no carro da Honda. Há um erro de... É aquela história, o carro mal nascido não tem jeito. Carro mal nascido não tem jeito, por mais que ele e o Jenson Button trabalhem, e esse trabalho agora é em cima dele, Rubens Barrichello. Porque o Button é reconhecidamente um piloto muito rápido, mas que não tem uma digamos assim, uma finesse para acertar o carro, para ajustar o carro. Então o trabalho está todo ele sendo feito em cima do Rubinho, e o Rubinho falou: a gente dá jeito. E aí, só para terminar essa história, disse assim: eu não gostaria, Rubinho, de ver a sua carreira terminar num carro tão ruim. Ele disse: não se preocupe que eu não paro no final desse ano. Então fica aí a notícia, e você está vendo aí o Felipe Massa. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Por 7 centavos, sua mãe sabe dos filhos. Por 7 centavos, sua mãe se diverte com os netos e ainda faz DDI. Por 7 centavos, sua mãe fala com todo mundo que tem TIM até o fim do ano. Dê um TIM de presente pra ela. Feliz TIM das Mães. Ei, você que vai ser pai de trigêmeos. Você que sai de férias hoje. E você aí que deu uma cantada e funcionou, hein? Você que entrou na faculdade aos 40. E você, 35 anos, mas deram 25. É, vocês todos. Hello! Vocês ganharam o dia! Ou seja... Cerveja! Nova skin! Beba com
moderação. A tecnologia Petrobras é testada nos mais modernos laboratórios do mundo. As pistas, mas não é qualquer pista, né? Amigo, oi, isso aqui é um centro de pesquisa. Pequena. E agora já temos a informação de um grande congestionamento hoje no treino do sábado e a presença do público. É a Alonso Mania, é o efeito Alonso, o bicampeonato do Alonso e o Alonso na ponta do campeonato. A Espanha durante muito tempo praticamente sempre foi o país do MotoGP, porque sempre teve pilotos de destaque nas 3 categorias em que se disputa o Campeonato Mundial de Motociclismo. Só que desde o Alonso a coisa vem crescendo, o autódromo de Barcelona vem em estado sempre cheio. No ano passado eram 131 mil pessoas para aplaudir a primeira vitória de um espanhol no Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. E esse ano, antecipadamente, já se vendeu 145 mil. Você sabe que a venda dos ingressos no Grande Prêmio da Espanha começa na segunda-feira depois do Grande Prêmio passado, ou seja, depois da manhã já vai estar vendendo ingressos para 2008. Já que você está falando em 2008, já nós vamos para a segunda parte do treino, exatamente, estamos vendo aí a imagem do Alonso. 2008 promete novidades, muita coisa já foi dita, muita coisa não é exatamente aquilo, mas uma coisa é garantida, vamos ter Grande Prêmio de Singapura. Singapura está num grande desenvolvimento, voltado para o turismo, voltado à construção de cassinos e centros comerciais. É um pequeno país, é uma parte da Malásia que virou um pequeno país de pouco mais de 40 anos para cá, com muito dinheiro, com muita riqueza, e vamos ter o Grande Prêmio de Singapura, muito provavelmente, quase certo, a não ser que tenhamos problema de segurança. Singapura, que é um grande centro financeiro da Ásia e agora está se voltando para o turismo, será o primeiro Grande Prêmio noturno. Primeiro Grande Prêmio à noite na Fórmula 1, em função do fuso horário de Singapura, que fica aí 7 horas à frente da Europa, principalmente, para que essas corridas na Ásia, seja a primeira corrida na Ásia, num bom horário para a televisão. Será melhor também para nós. Também para nós será bem melhor se o Grande Prêmio de Singapura for à noite. E além disso, o Grande Prêmio de Valência, mais um Grande Prêmio na Espanha, também faz parte do efeito Alonso. O Grande Prêmio de Valência, voltando o Grande Prêmio da Europa. Quando, na época do Schumacher, chegamos a ter 2 grandes prêmios da Alemanha. O Grande Prêmio da Alemanha no circuito de Hockenheim e o Grande Prêmio da Europa no circuito de Nürburgring. E agora a possibilidade de termos o Grande Prêmio da Espanha, esse aí que estamos acompanhando agora, no circuito de Montmeló, e o Grande Prêmio da Europa no Grande Prêmio de Valência. Vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o que foi preparado. O Tino Martins vai nos falar alguma coisa sobre o Grande Prêmio de Singapura e de Valência, e depois o Carlos Gil, que estava em Valência, complementa as informações sobre o novo Grande Prêmio para a temporada de 2008. Vamos lá com o Tino Martins. A primeira a anunciar sua chegada à Fórmula 1 foi Valência. O governador passeou ao lado de Bernie Ecclestone e, em seguida, apresentou a pista. Um circuito de rua montado nas cercanias do porto da America's Cup. A segunda prova na Espanha será chamada de GP da Europa. Tudo bem, tudo muito bonito, mas Bernie deixou bem claro: só assina o contrato depois das eleições locais, que devem garantir um novo mandato ao governador Francisco Campos, fiador da ideia. Do outro lado do mundo, em Singapura, a festa foi menor. Através de um telefonema, Bernie garantiu o contrato para a cidade-estado sediar a primeira prova noturna da história da Fórmula 1, provavelmente em outubro do ano que vem. A pista vai cortar parte do centro de Singapura, beirando as águas da Baía. A iluminação perfeita é uma exigência de segurança feita pelos pilotos. Os organizadores prometem um palco iluminado para o circo da velocidade. Aí você viu, portanto, a imagem de Singapura, que seria assim uma Mônaco, uma Monte Carlo na Ásia. E passei por lá há menos de um mês. Vive uma exuberância e vai ser realmente um grande prêmio, cercado de riqueza, cercado de beleza. Vive um momento exuberante realmente a cidade-estado de Singapura. Aí os carros na pista, e o Carlos Gil estava em Valência e pode nos dizer qual é o ambiente por lá.
As informações com o Carlos Gil, direto de Montmeló, na Espanha. Bom dia, Galvão. Bom dia, Reginaldo, Burt, amigos do Brasil. Realmente eu estive em Valência. Antes, só falar um pouquinho de Singapura. Singapura, essa corrida deve ser entre setembro e outubro, que garante idas e vindas da Ásia, porque a Malásia, que é colada ali com Singapura... Já a gente faz contato com o Carlos Gil. Oi, pois não. Vamos lá, Galvão. Então, só falando um pouquinho de Singapura. Singapura deve ser setembro, outubro. A Malásia renovou o contrato até 2015, então isso garante idas e vindas da Ásia na medida em que o Grande Prêmio da Malásia vai continuar sendo na abertura da temporada por volta do mês de abril. Mas em Valência o clima é de muita expectativa, sem dúvida. Valência é uma cidade que vem se transformando ao longo dos anos. Esse ano está sediando a America's Cup, que é o evento mais importante da vela mundial. Então a região do Porto de Valência foi toda revitalizada, é uma área realmente belíssima e o circuito passaria por lá. A polêmica toda gira em torno realmente das eleições. O Bernie Ecclestone deu uma declaração dizendo que ia esperar as eleições e o partido que está no poder atualmente, que é o partido do Francisco Campos, que é o presidente da Generalitat, que é o equivalente ao governador do estado no Brasil, usou politicamente essa declaração. Então todos os jornais da Espanha estão repercutindo muito isso, de que o Partido Popular, que é o partido ao qual o governador pertence, estaria usando como uma massa de manobra de campanha política, e o Partido Socialista, que é o partido de oposição, já ameaçou entrar na justiça, enfim. Até o dia 27 de maio, que é o dia das eleições, o Grande Prêmio da Europa, em Valência, vai ficar sub júdice. Mas depois acredita-se que não haja problema e seja quem vier a ganhar essas eleições, o contrato deve ser assinado normalmente, Galvão. Bom, 2 semanas apenas, não mais que 2 semanas agora. Os políticos de lá que não bobeiem, porque o Bernie volta atrás com a maior facilidade nesse caso, porque não poderia realmente ser utilizado, e a Fórmula 1 ser utilizada, alguém pisou na terra lá, ser utilizada por uma definição de campanha política, ou seja, claro que a essa altura o partido da situação deve estar dizendo, só vai ter Grande Prêmio aqui se a gente ganhar. E o Bernie Ecclestone não pode permitir isso. Mas ele tem habilidade para contornar tudo. E a tendência é de que tenhamos realmente o Grande Prêmio da Europa, o Grande Prêmio de Valência na próxima temporada. Olha lá quem pisou na terra lá. Olha lá. O Davidson pisou não, andou à vontade ali na brita do lado de fora, mas teve muito controle para segurar o carro e trazer o carro de volta para a pista. Na verdade, todo mundo diz que a crítica é exatamente por parecer que era uma coisa combinada, mas o Bernie Ecclestone disse que as palavras deles foram usadas politicamente, com sentido político. Agora, a declaração dele tem lógica. Eu vou esperar, por quê? Eu estou acertando com esse governador aqui. Se o outro que chega não quer corrida e não quer pagar, que a questão é dinheiro. Só que acabou sendo utilizado. 26 milhões de euros. E outra coisa, o mais interessante de tudo isso é que Valência tem um dos autódromos mais modernos do mundo, que é o circuito Ricardo Tono, onde são feitos testes de Fórmula 1. Mas a Fórmula 1 está buscando novidades. A corrida noturna de Singapura, levar a corrida para Singapura, que seria a Mônaco hoje da Ásia, levar para Valência o circuito de rua em torno do Porto. A Fórmula 1 busca novidades que não o normal de correr no circuito, como sempre aconteceu. No primeiro treino ficaram fora Ralf Schumacher, Wurz, Mark Webber, olha só, o Sutil, o Albers e o Speed. Até aí, normal. Segunda parte do treino, Kovalainen já virou um 21.623. O Coulthard fez o segundo tempo, Fisichella o terceiro, o Trulli o quarto, o Nico Rosberg o quinto. O Sato tem o sexto tempo e os outros ainda não completaram volta. E nós temos só 7 minutos para o final do treino, além do carro do Anthony Davidson, que ficou parado na pista. E o Sato acabou de ficar de fora. Era o Sato esse... O Sato, perdão. Isso. Mas o Sato tem ali o sexto tempo nesse momento, né? Ele virou 1:22.115. Olha o Hamilton. Não só ele está na pista, mas fez a primeira melhor parcial do dia até agora. Só que o Raikkonen baixou, fez 22.5. Mostrando que as Ferraris vêm. O Raikkonen tem tudo para fazer o melhor tempo nesse momento. O Jason Button marca o sétimo tempo. O Barrichello marca o oitavo tempo. Lembrando que agora mais 6 ficou de fora, só 10 permanecem na pista. É praticamente impossível que os carros da Honda consigam vaga entre esses 10. Hamilton e Raikkonen são os dois mais rápidos na pista nesse momento.
O Felipe Massa também está na pista. O Hamilton faz 1:20.713. Olha que ele tinha virado 1:21.233 pela manhã. É o melhor tempo do final de semana. É o melhor tempo do final de semana. Chama atenção aqui o Luciano Burti. E o Raikkonen vai fechar a volta. O Raikkonen faz 1:20.741. A diferença nos centésimos entre a McLaren de Lewis Hamilton e a Ferrari de Raikkonen. O Felipe Massa vem para fechar a volta também. Mas não deve ser tão rápido quanto os dois. Ele tem as melhores parciais dele. Daí ele aí ponto para fechar a volta. Já vem para fechar a volta. E fez 1:20.597. Tudo isso arrumado na última parcial. Na parte da subida, da curva na final da subida, da nova chicane e do curvão da reta. Tudo isso porque ele vinha mais lento do que Hamilton e que Raikkonen. Tudo isso no terceiro setor. Agora isso pode fazer uma diferença muito grande, Reginaldo, porque a pole position pode até ser decidida aí. É muito forte, muito grande a diferença do Felipe Massa para os outros nesse terceiro trecho. Tem uma sobra que o Felipe admitiu depois dos testes da semana passada. Eu até não achei que fosse tanto, ele fala até em meio segundo de sobra. Vamos ver no último treino. Agora, o fato de o Alonso e o Hamilton terem andado muito rápidos também na semana passada, e o melhor tempo ter sido inclusive do David Coulthard da RBR, são meras coincidências, porque realmente a Ferrari guardou coisas. Guardou na semana passada e guardou hoje pela manhã. É isso que eu ia dizer. Eles tiram nossa dúvida que a gente tinha agora de manhã, que eles estavam escondendo o jogo sim. Estavam andando com mais combustível, e esse tempo do Felipe, momento nenhum ontem, hoje de manhã, ele conseguiu estar tão bem em relação à McLaren. Então, estava escondendo o jogo sim. Vamos ver o Alonso. Vamos ver o tempo do Alonso. O Alonso vai para a pista. Nesse momento estariam fora Sato, você já viu o carro parado, Jason Button em 12º, Rubens Barrichello em 13º, o Davidson em 14º, o Alonso em 15º e o Liuzzi em 16º. I've got a little bit too much understeer in the car now in turn 3 and turn 4. It's difficult to know what to do because that is looking after the tyres for the last sector. Maybe we're coming from a little bit with the front wing. Maybe that'll be good. Maybe one turn, maybe just half a turn. Uma longa conversa aí. O Button reclamando do carro, dizendo que o carro sai muito de frente na curva 1, 2 e 3, mas que não tem muito o que fazer. Pediu para colocar um pouquinho mais de asa, mas sabe que não é isso que vai mudar a vida dele em relação, né, a poder ficar entre os 10. Então, é a falta de equilíbrio do carro que o piloto tenta adaptar às condições, mas chega uma hora que é impossível. É aquilo que nós estamos dizendo, é um carro mal construído. É definitivamente um carro mal construído. Numa equipe que tem a possibilidade de usar 2 túneis de vento, de fazer ter o dinheiro que quiser à disposição, porque é ruim para a marca, claro, para a exposição da marca, da montadora, com a importância mundial que ela tem, um carro tão ruim na pista, sendo tão criticado. Olha o Alonso aí na volta dele, já sai daquela posição. Então o carro é mal construído e sem solução. O que é pior, que o Rubinho me confessou, há um erro de calibragem, que os 2 túneis, o do Japão e o da Inglaterra, dão resultados diferentes. Além disso, né? O túnel de vento, vamos explicar, tentar explicar o que é isso, né? Você faz uma simulação em escala. Pode botar um carro normal, você pode usar como escala. Olha o Alonso, 1:20.797. Conseguindo o 4º tempo, Felipe Massa vai ser o mais rápido dessa segunda parte. Uma Ferrari, uma McLaren, outra Ferrari e outra McLaren, com Massa em primeiro e o Hamilton em segundo, os dois sendo os mais rápidos. Então, faz-se essa simulação de todo o efeito aerodinâmico para se buscar a perfeição aerodinâmica ou se aproximar da perfeição, os melhores coeficientes aerodinâmicos. Agora, o que seria a calibragem do túnel de vento, Burti?
O túnel de vento ele simula, como você acabou de explicar, as reações do carro na pista, né? Para medir a pressão aerodinâmica, ou seja, o peso que a parte aerodinâmica consegue colocar no carro para ele grudar mais ao chão. Vai ser bem simples. E também a penetração aerodinâmica. A penetração também, que é fundamental na velocidade em reta. Quanto mais pressão você tiver, com menos arrasto, que eles chamam, é a melhor coisa que você pode ter no Fórmula 1. Então, se tem a calibragem diferente, os números que você encontra na pressão aerodinâmica na Inglaterra são diferentes da pressão do Japão, acabam que eles nunca têm a noção exata do que desenvolver uma asa dianteira nova, que eles acham que vai ter, de repente, 5, 10% de melhora. Se no Japão é um número diferente, eles nunca sabem se aquela descoberta, né, nova vai influenciar no equilíbrio do carro, se vai ser ideal, se não vai. Então, enquanto você não tiver um número que dois túneis de vento falando a mesma língua, fica impossível você conseguir. Você pode até achar mais pressão no novo componente aerodinâmico, mas você nunca vai achar o equilíbrio. Então, isso é crucial. Para mim, soa mais como desculpa. Talvez, se o drama fosse só esse, simplesmente você fecha um turno de vento e usa só um. Aí você não tem mais diferença de calibragem. Então, fico mais com a tese de que o carro é muito mal construído e tem defeitos que não tem solução. Por aí isso explica a quantidade de pequenas asas que tem o carro. É uma coisa impressionante. Tem asa para tudo quanto é lado. Aliás, uma tendência atual da Fórmula 1, você está vendo esse carro da Toyota, por exemplo, você está vendo esse carro da Aguri, da Super Aguri, você está vendo as aletas lá na frente, outras asas pequenas no bico, até o espelho retrovisor é desenhado hoje para servir de asa. Olha lá, o Kovalainen. Tem ali o 8º tempo. Colocaram ali um crédito errado ali do Kovalainen, deram um susto na gente aqui. Tava muito rápido para ser o Kovalainen. Rubens Barrichello fez praticamente um milagre ali, virando esse 1:22.0, mas ficou na 12ª posição. Ele está bem mais rápido que o Jason Button, que virou 1:22.120, mas nesse momento o Rubens Barrichello é o 12º, o Jason Button é o 14º. E aí, aqueles que estão na pista, para quem está na pista está valendo. Para quem passou antes de zerar, ali está valendo. Nesse momento, Nico Rosberg, Rubens Barrichello, Takuma Sato, Jason Button, Anthony Davidson e Vitor Antônio Liuzzi são os 6 que ficam fora. Indo para a Superpole, agora, acompanha aí. Felipe Massa, Hamilton, Raikkonen, Alonso, 2 Ferraris, 2 McLaren. Heidfeld, Kubica, os 2 carros da BMW. O David Coulthard com RBR, o Trulli com Toyota, o Kovalainen com Renault e o Fisichella batendo na trave. Ali com outro Renault, na 10ª posição. Serão esses os 10 que vêm já para a pista para brigar pelas principais posições e, claro, a briga principal pela pole position. E o Felipe Massa agora deixa a torcida com esperanças de que ele possa mais uma vez largar na frente para esta primeira prova importantíssima, porque abre a temporada europeia. Daqui 2 semanas tem Monte Carlo, aí depois dá um pulinho na América do Norte, vamos ao Canadá e a Indianápolis nos Estados Unidos e volta para a sequência da temporada na Europa. E nós voltamos daqui a pouquinho com a briga pela pole position. Globo, a gente se vê por aqui. Ei, você que vai ser pai. Agora já tem o combustível para largada. Nesse momento eles têm o combustível, o peso que cada um deles escolheu para largar na corrida de amanhã às 9 horas da manhã. A largada que você acompanha aqui na Globo. Aí o carro do Felipe Massa. Então eles vão agora, aquela coisa, parece uma orelha ali, criar a tampa por onde se reabastece o carro. Ela fica, quando o carro está parado ou está lento, ela fica automaticamente aberta. Ali a assessora de imprensa da Ferrari que trabalha junto ao Felipe Massa. Os carros vão para a pista já e vão andar então para gastar o máximo possível de combustível, tanto que eles estão com pneus duros ali, para depois colocar 2 jogos de pneus mole e saírem para uma volta rápida cada um para brigar pelas posições de largada. Galvão, você vê o dinamismo da Fórmula 1, né? Como ninguém pode parar em momento nenhum a equipe, o desenvolvimento de uma equipe, que o carro da Renault que ocupa a 9ª e 10ª colocações foi o carro que venceu a corrida do ano passado.
É uma coisa impressionante. Aí você vê, na RBR, o Coulthard em 7º e o Webber caiu fora logo na primeira parte do treino. 2 Williams fora. Na Toyota, só o Trulli entrou, o Ralf Schumacher já está fora. E entre os 6 primeiros, apenas 3 equipes. São exatamente as três principais forças da Fórmula 1, Ferrari, McLaren e BMW neste momento. Isso acontece em Barcelona. A explicação está no autoconhecimento que as equipes têm da pista, porque treinam lá o ano todo, e acabam não acontecendo zebras. Normalmente o que se vê são os 2 carros de cada uma das melhores equipes nas primeiras posições. É que a gente costuma brincar dizendo que Barcelona é a casa de todo mundo. É a casa de todas as equipes e a casa de todos os pilotos. E chamando a atenção pelo dinamismo que o Reginaldo vinha falando, você vê justamente que a equipe que mais avançou desde a última corrida foi a RBR, né? Não, o Coulthard tudo bem, ele fez o tempo recorde na semana passada, mas não é nem por esse tempo, porque todo mundo sabe que em condição de teste, cada um faz o que bem entender, então ele tentou usar menos combustível. Mas está aí em 7º, coisa que a RBR não vinha conseguindo. Então é como você falou, Reginaldo, se você parar um pouquinho no tempo, todo mundo ultrapassa, é fundamental você desenvolver o carro corrida a corrida. E já parece até corrido, olha só. O Hamilton e o Raikkonen. O Raikkonen saiu dos boxes e tentou fazer ultrapassagem em cima do Hamilton, tentando ser ele a determinar o ritmo de queimar o combustível. E o Robinho fechou ali a porta para ele, então vai o Lewis Hamilton determinando o ritmo que os 2 carros vão andando ali. Foram os 2 primeiros a entrar na pista. Ali na frente o Lewis Hamilton. Eu repito, e quem colocou o apelido não fui eu, foram os pilotos brasileiros no circo da Fórmula 1 e da GP2, e todo mundo se refere a ele como Robinho. É uma coisa carinhosa. É uma coisa carinhosa e ele gosta. É uma coisa carinhosa que ele gosta. Mas como tem gente que se preocupa em só pensar bobagem, deixa pra lá. Aí vem o Hamilton, trazendo com ele o Raikkonen. Oh. É curioso essa coisa, o Raikkonen botou um carro de lado ali. Qual seria a importância de estar na frente para determinar o ritmo? É só o Raikkonen tirar o pé um pouquinho, deixa o Hamilton escapar, anda no ritmo que quiser. Me parece ser mais psicológico do que técnico. Não tem importância nenhuma, Galvão, de você queimar o combustível à frente. Acho que é justamente isso, é querer encher a paciência de quem está na sua frente, porque não tem ganho nenhum. A gente sabe que não é performance que vai contar agora. Se fosse uma volta normal de classificação, aí obviamente você não quer ninguém na sua frente para atrapalhar o teu caminho. Mas agora, acho que o Raikkonen quis somente encher um pouquinho a paciência do Hamilton. E se a preocupação dele é andar muito próximo do Hamilton, porque tem muita gente que saiu da pista, tem brita na pista, ou se é uma questão de andar de cara pro vento para poder ganhar mais ar para refrigeração, dá uma tirada de pé, que é o que ele fez agora. Exatamente o que ele fez agora. Dá uma tirada de pé, deixa o Hamilton escapar ali na frente e depois vai embora. Nesta segunda estreia, a nova novela das 6, Eterna Magia. Amanhã às 9 da manhã, a primeira das 66 voltas do Grande Prêmio da Espanha no circuito de Montmeló, próximo a Barcelona, com um novo traçado, com uma nova chicane. Segundo aqueles que bolaram a chicane por ali, para permitir que os carros entrem mais juntos na grande reta, uma das maiores em extensão na Fórmula 1. Olha o João Ramírez aí. De vez em quando ele reaparece. O grande João Ramírez, que mora na Espanha, o mexicano, que mora na Espanha, mais de 30 anos de Fórmula 1, na Lotus na época, veio a freada, Lei. A tranquilidade, deu uma consertadinha ali, mas a tranquilidade que ele conduz o carro da McLaren. É por isso que o Alonso é um grande risco ao Massa na corrida. É claro que a pole position é extremamente importante numa pista de pouquíssima chance de ultrapassagem, mais ainda agora, e por isso eles vão lutar muito pela pole, mas em condição de corrida, e aí tem pit stop para desfazer digamos que seja muito difícil ultrapassar, faz-se a estratégia para se passar no box.
o Alonso é um grande risco para a corrida. Vamos nos aproximando do momento da briga definitiva pela pole position, pelas principais posições para o treino no Grande Prêmio da Espanha. A briga mais uma vez vai ficar entre McLaren e Ferraris, acompanhadas de perto ali pelos carros da BMW. Aí você vai vendo o carro do Raikkonen à frente e logo atrás o carro do Felipe Massa. O melhor tempo por enquanto é 1:22.846, não significa absolutamente nada o tempo do Alonso, até porque o próprio Alonso virou 1:20.797 no treino anterior e foi apenas o quarto mais rápido. O mais rápido foi o Felipe Massa com 1:20.597, o melhor tempo do final de semana. Não quer dizer que a pole position venha nessa casa de 1:20.5, porque eles, naquele momento em que conseguiu 1:20.5 ou 1:20.6, já que foi 1:20.597, 1:20.6, o Felipe Massa estava tão leve quanto desejasse estar. Não será o caso agora, quando ele vai para o treino, que mesmo gastando combustível, durante essas voltas que eles estão dando aí, ele vai ter mais combustível do que tinha na perna anterior do treino. Daria para arriscar? Será que daria para arriscar um tempo para pole position? Galvão, é claro que é palpite, mas muito perto do 22, 21 bem alto seria o meu palpite. E lembrando o que causa uma chicane, né? Uma chicane no lugar de uma curva que era feita a 250 por hora. A pole position do Alonso do ano passado é 1:14.648. Quer dizer, teoricamente, a pista vai ficar 7 segundos mais lenta. Todo mundo agora entrando pro box para pôr pneu. E você sabe muito bem que agora é o limite máximo, né? Talvez o que possam fazer para essa última parte da classificação, que vai estar todo mundo de pneu novo, a pista está um pouco mais emborrachada, é mexer um pouquinho no equilíbrio do carro na asa dianteira. Ninguém está fazendo isso agora. E é até estranho que o Kubica foi de pneu duro, ó. Geralmente quando isso acontece é porque é um carro que tende a sair muito de frente, você coloca o pneu mais duro para tentar equilibrar o carro. Não é o ideal. Você viu que o Felipe Massa saiu ali de pneu macio. Bem que eles dizem insistentemente que a diferença hoje, na realidade, tem um pneu extremamente duro, tem um pneu duro e tem um pneu médio. O que a gente está chamando de macio, no máximo seria um pneu médio, jamais um pneu de classificação. São 3 tipos de pneu. A partir do momento que apenas uma fornecedora de pneu, não há concorrência. Então fica tudo muito próximo. Em alguns momentos, já a experiência nessa, olha só aí o Raikkonen com o Hamilton de novo, ó. Já nesse trecho do campeonato, com essas primeiras 4 provas disputadas, já fica bem claro que em alguns momentos o pneu duro dá mais estabilidade, ou seja, repito, o pneu mais duro daquele dia dá mais estabilidade do que o pneu mais macio daquele dia. Porque aí podem estar sendo utilizados, vamos dizer, pneus A, B e C. Muito duro, duro e médio. Então aí estão sendo utilizados B e C. Na próxima corrida pode estar sendo utilizados A e B. O que hoje é pneu duro, a gente vai tratar como pneu macio na próxima corrida. Isso é uma hipótese. Porque não tem mais pneu de classificação. Lembrando e justificando isso que você está falando, Galvão, esses pneus de hoje em dia são aproximadamente 2 segundos mais lento do que o pneu utilizado ano passado. Aí então, que eu queria agregar essa diferença do Reginaldo. Além da chicane, tem o pneu. Aí dá essa soma toda de 7 segundos. Que é muita coisa, hein? Vamos lá, que agora é pra valer, hein? Vamos lá, que agora é pra valer. Restando 5:40 pro final do treino. O Alonso tem aquele tempo de 1:22.846, o Raikkonen foi 1:22.968, mas eles vão abrindo volta agora. O Raikkonen fez a primeira melhor parcial até aqui do final de semana. 22.7. Vai muito rápido o Raikkonen. A melhor parcial, digamos assim, nesse terceiro treino. O Hamilton fez 23.1 na primeira parcial, faz 30.6 agora. Os dois foram os primeiros dois a abrir volta. Vem brigando ali pelo melhor tempo do treino até aqui. Pelas parciais, comparando inclusive com o Felipe, o Raikkonen está um pouquinho mais rápido. Está 3 décimos mais rápido que o Alonso.
O Hamilton fecha lá a volta dele. 1:22.2. E o Raikkonen vem para fechar. 1:22.084. Isso porque na última parcial o Hamilton foi mais rápido. Foi um décimo mais rápido o Hamilton. Vamos lembrar que o Felipe era mais rápido que eles. O Felipe faz o segundo tempo. 1:22.163. Ainda dá para o Felipe brigar pela pole com o Raikkonen. Lembrando que, então, o Hamilton foi um décimo mais rápido que o Raikkonen na última parcial. Olha o Alonso aí. 1:21.661. Sobrou na turma agora. Sobrou na turma. Mudou a história. Agora botou 4 décimos em cima do Raikkonen. Estavam todos muito próximos. Olha aí a felicidade do torcedor espanhol. A cara de espanto no box da Ferrari. O Alonso mudou a história do treino. A Ferrari que não brinque com o Fernando Alonso, porque esse é um piloto completo, amigo. A Ferrari, o Alonso mudou a história do treino. Porque o Raikkonen tinha virado 22.08. O Massa virou 22.16. E o Hamilton tinha virado 22.23. Estavam todos muito próximos. Aí o Alonso vem e vira 21.661. Ninguém também sabe o peso que está o Alonso. Pode estar mais leve. Pode estar com uma diferença de combustível significativa. Porque essa diferença dele para o Hamilton de 7 décimos é muito grande. Até porque o Hamilton vinha sendo mais rápido. É muito grande a diferença de 7 décimos. Restando 2:40, lá vai o Hamilton. E outra vez saiu na frente do Raikkonen, o Lewis Hamilton. Aí o Felipe Massa. O interessante nesse momento é sempre você ser o último na história dos 4 aí que brigam pela pole position. Aí o mestre das pole position, Ayrton Senna, ensinava isso. E vai ser o Alonso. E vai ser ele aí, o último a fechar a volta. Me lembro de uma corrida em Monza, o Grande Prêmio da Itália, Reginaldo, quando o Ayrton Senna, olha, demora para sair. Agora sim sai o Alonso. O Ayrton ia bater um recorde de pole position em sequência, algo assim. Ele e o Prost da McLaren. E os dois ficaram dentro do carro pronto, um olhando para o outro, esperando para sair por último. E saíram, pisaram para fora do box, um restando 8 décimos, outro 6 décimos. E o Prost saiu depois do Ayrton e fez a pole. E tirou do Ayrton Senna o seguinte comentário: ele não gosta de ser tão rápido assim, mas sabe ser. Mas ele não gosta. How much time? We need to find 3 tenths. 3 tenths. 2 of which are definitely in the first sector. É fácil pedir, né? Eu quero 3 décimos, me arruma 3 décimos aí. Os 3 décimos que ele está se referindo seria para o Hamilton largar na frente do Raikkonen e do Massa. Desistindo do Alonso. Desistindo do Alonso, para que a McLaren forme na primeira fila. Ou seja, a McLaren está tão confiante que o engenheiro do Hamilton pede a ele que ele arrume 3 décimos aí em algum lugar. Que se coloque entre o Raikkonen e o Alonso. Não bata o Alonso. Olha, só que o Raikkonen está rápido, hein? O Hamilton fez uma primeira parcial de 22.9, o Raikkonen fez 22.7. É a mais rápida, mas ele já havia sido na volta anterior. Esse primeiro trecho do Raikkonen é muito bom. O Massa fez 22.8 no primeiro trecho, um décimo mais lento que o Raikkonen, mas ele é mais rápido que o Raikkonen no último setor. Mas já tô achando que a briga é mesmo pela segunda posição. A primeira já foi. Completando a informação do engenheiro da McLaren, ele pediu que o Hamilton melhorasse a primeira parcial, o primeiro trecho. E ele foi lá e melhorou. Melhorou em 2 décimos. Mas não o suficiente. Não o suficiente, mas foi onde ele pediu a melhora, entendeu? Vamos ver, aí vem eles para fechar. Raikkonen e Massa rigorosamente iguais no segundo trecho. O Hamilton cumpriu, hein? Hamilton cumpriu. Vamos ver lá.
Felipe Massa. Para fechar a volta. O Raikkonen está em segundo. O Felipe vem aí. Para fechar a volta. Felipe Massa. 1:21.421. Tem briga no final. Aí vem o Alonso. Felipe Massa. 1:21.421. Voou baixo, Felipe Massa. Vamos ver o Alonso. O Alonso na segunda parcial foi 2 décimos mais rápido. Vai defender agora. Ele vem para fazer a pole. Não fez! Pois é, vocês comemoram na próxima, que dessa vez deu Ferrari de novo. 3 centésimos. Deu Felipe Massa de novo. 1:21.421 para Felipe Massa. 1:21.451 para o Alonso. 3 centésimos e Felipe Massa marca mais uma pole position. Para andar na frente dele tem que andar rápido. Pode ser completo como é o Alonso, e o Reginaldo disse isso, mas para andar na frente do Felipe tem que pisar pesado. É exatamente o que eu esperava para essa corrida. O Felipe na pole, que ele tem o carro na mão, ele tem sido mais rápido o tempo todo que o Raikkonen. É a terceira pole em 4 corridas no ano. Agora, na corrida, a McLaren é uma complicação bastante grande. Classificação emocionante, né? Acho que talvez a do ano aí a mais apertada até agora foi justamente essa. Tá de parabéns o Felipe, e devo dizer que o último setor dele, até o último setor, ele vinha ali para ficar em segundo ou terceiro, mas a última parcial dessa chicane nova, ele se sobressai e consegue a vantagem. Ele já tinha deixado isso no... Vamos ouvir aí. Yeah, well done, mate. That's fantastic. Well done. That's one of our best yet, I think. 21.4, Alonso 21.4. So very, very close. You just pipped him by 300s. Thank you very much. Well done to all the guys as well. Aí dizendo, inacreditável, fantástico, well done, muito bem feito. E se referindo à diferença de 3 décimos em relação ao Raikkonen, de 3 centésimos em relação ao Alonso e de 3 décimos em relação ao Raikkonen, dizendo 3 centésimos em cima do Alonso e 3 décimos em cima do Kimi Raikkonen. E bacana aí, o engenheiro dizendo para ele, muito obrigado. Normalmente é o piloto que diz para o engenheiro, muito obrigado. E o agradecimento veio da equipe. Você vê que o engenheiro dele lá, o Rob, ele ressaltou, né, que foi muito apertado e que foi, né, difícil. Então é gostoso você conseguir uma pole dessa maneira, sabendo que conseguiu o limite máximo. Agradecendo ao Felipe e uma tradição da Ferrari, agradecendo também aos mecânicos. Galvão, Kubica na frente do Heidfeld e o Kovalainen na frente do Fisichella. Muito bem. Aí vem chegando o Raikkonen. Felipe Massa larga na pole position. Amanhã às 9 da manhã, para a primeira das 66 voltas do Grande Prêmio da Espanha no circuito de Montmeló, pertinho de Barcelona. Para fechar, nós estamos revendo a chegada do Felipe Massa nos centésimos. Uma promessa de briga intensa em 66 voltas da manhã. Primeira fila, uma Ferrari de Felipe Massa. Uma McLaren de Fernando Alonso. Segunda fila, uma Ferrari de Kimi Raikkonen. Uma McLaren de Lewis Hamilton. Na terceira fila, uma BMW do Kubica. E depois a Toyota do Trulli. Depois a BMW do Heidfeld. Renault do Kovalainen. Depois a RBR do e a Renault do Fisichella. Rubens Barrichello larga na 12ª posição. Se não estou enganado, a melhor posição do Rubinho no ano. De longe. A melhor posição do Rubinho no ano, a possibilidade dele de entrar na zona de pontuação. Brasil! Valeu, Felipe! Grande Felipe Massa, mais rápido que nunca, importante. 3 décimos de novo em cima, 3 décimos em cima do Kimi Raikkonen. Os centésimos foram para cima do Alonso, mas para cima do Raikkonen 3 décimos, que é muito significativo. E o Felipe sendo cada vez mais rápido, mais uma vez alvo dos repórteres fotográficos por ali. Promessa de muitas emoções, Reginaldo, e uma briga intensa para amanhã, rapidinho para a gente ir saindo às 9 da manhã. Uma briga intensa, certamente. O Felipe mostrando que tem mesmo o carro na mão. E a McLaren muito forte para a corrida, muito constante. Não dá para ter palpite, né? Não dá, mas na torcida aqui eu sempre vou apontar o Felipe. Vamos torcer amanhã. Vamos ver, todos juntos torcendo amanhã por Felipe Massa largando na pole position ao lado de Alonso, com o Rubens Barrichello largando na 12ª posição. Valeu, Felipe! Aí as últimas imagens do treino, a pole position alcançada por Felipe Massa. Voltamos amanhã às 9 da manhã com a primeira das 66 voltas. Siga com a programação da Globo. A gente se vê por aqui.